Bem-vindos ao Mentes em Movimento. O Mentes em Movimento é um programa que surgiu para que nós possamos levar, a importância da saúde mental para as diversas áreas profissionais. Hoje nós estamos aqui com o Diego. O Diego é empresário de sucesso na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, e ele é proprietário da empresa Riad Móveis. Riad Móveis. Diego, se apresenta para a gente, fala um pouquinho mais, quem é o Diego, por trás do Diego Riad, famoso? Traz de Shake, né? Shake. Todo mundo me conhece aí como Shake. Meu nome é Diego de Carvalho Pereira, 40 anos, pai de 3 meninas maravilhosas. Vou falar um pouquinho das empresas, né? Comecei na Guarda Mirim, com 14 anos, trabalhei na Max Elétrica, Casa Marcondes. Depois tive o prazer de trabalhar com a Alça Elétrica, com o Ribeiro lá, meus 23 anos, e me encerrei o ciclo no Zezinho Material de Construção. Então acho que para mim foram professores aí, né? Porque a faculdade que eu falo, eu nunca estudei, né, Ribeiro? Então a faculdade minha foi o comércio. Foi onde as empresas que eu trabalhei, os patrões que eu tinha, o seu pai foi meu grande professor. Eu falava para ele assim: nossa, Alcer, o pai do Ribeiro aí mexe com engenheiro, de tudo quanto é lugar, e também nunca estudou, foi depois só lendo, né? Exato. Dar aula para os engenheiros. Então acho que Verdade. O aprendizado que eu tive com ele, ele falou: meu, conhecimento é tudo. Não, e foi assim, esse talento do Diego é algo assim, desde sempre. Então, como ele disse, antes de eu estar aí nesse mundo da psicanálise, eu trabalhava na empresa da família, uma empresa que revende materiais elétricos, existe ainda hoje, e eu lembro que eu fui pegar um material na Max, a Max Elétrica, que era até uma concorrente nossa, mas esse intercâmbio entre as lojas é muito comum. Eu lembro que eu fui pegar lá algumas peças, e aí eu encontrei, fui atendido, na verdade, pelo Diego, e aí eu falei, pô, esse cara tem talento, mano. E aí eu voltei pra empresa e falei com meu pai na época, falei assim: pai, tem um cara lá, pô, o cara é bom, mano. E aí lembro que eu fui lá, eu lembro que você foi direitinho, você tinha uma bizinha, não era? Isso, uma bis. Você foi lá no depósito nosso, a gente trocou uma ideia, aí eu comprei o passe do Diego, tirei ele do concorrente, trouxe ele pra empresa, e ele realmente se destacou muito, tava sempre ali entre o top 2 dos vendedores ali, que mais vendiam, sempre com uma energia assim insana. Essa energia que vocês veem ele do papel do Shake, gente, não é encenação, isso é o Diego, cara, ele é assim. Todo mundo pergunta como é que grava. Hoje mesmo a gente vai gravar. Eu acho que quando você faz o que você gosta, acho que é automático, né? Porque a gente não... É tudo automático, é que nem aqui, é na hora, não tem por trás das câmeras. Não. A gente na hora pega o texto ali, cria na hora o texto e faz a gravação. E assim, até hoje, assim, é raro se a gente ver o Diego. Claro, a gente tem problemas, mas ele indo trabalhar azedo, sabe? Tem uma frase que eu vi o Rafinha Bastos falando, eu nem sei se é de autoria dele ou não, mas ele fala assim: depois que você começa a fazer aquilo que você ama, você nunca mais precisa trabalhar. Entendeu? Isso mesmo. Porque você vai com prazer, não é um fardo, não é um peso, E era isso que eu sempre vi no Diego, e, cara, essa energia dele dos vídeos, isso é o Diego, isso não é um Diego ator, isso é o cara, por isso que é tão fácil, acho que é por isso que sai tão natural, né, Diego? Natural, é a minha vida, o dia a dia meu, né? Diego, como que você entrou, então, nos mundos dos negócios, assim, como empresário? Foi algo planejado, ou mais um caminho, assim, que a vida foi mostrando pra você? Eu me espelhei no meu tio, né? Quando eu trabalhava no Zezinho, meu tio já tinha Riad Móveis em São Paulo, e meu tio estava crescendo bastante. Eu vi uma oportunidade ali, liguei para ele, mas quebrei. Montei a Riad no primeiro ano, a gente quebrou. Eu trabalhava no Zezinho e tinha Riad. E um dia eu liguei pro meu tio, falei que eu não queria ser mais Riad, porque eu tinha uma zona de conforto, que era ser vendedor, né? Então eu trabalhava no Zezinho, ganhava um salário bom e montei a loja. Quando eu quebrei no primeiro ano de Riad, cara, aquilo me abalou bastante, porque eu achava que eu era ruim, mas não era eu que era ruim, eram as pessoas que trabalhavam para mim, porque eu era bom no Zezinho. Então eu trabalhava no Zezinho e tinha Riad. Eu lembro até hoje, meu tio falou assim: por que você é bom pros outros e não é bom para você? Pede conta lá e vai tomar conta da Riad, que você vai bem sucedido, porque se você é o melhor lá, imagine para você, trabalhando para você. E foi exatamente o que aconteceu. Sensacional, né? Foi no primeiro ano, pum, Riad decolou.
É impressionante, né, como que a vida, e como a gente precisa, né, essa ideia, né, de que o ser humano é uma ilha, né, cara, isso é utopia, né, não existe isso, né. Eu gosto muito, assim, né, de trabalhar questões, assim, de versículos e tal, você me conhece e tal, e tem um ponto, assim, né, que tem uns versículos que falam, né, que não existe um corpo de um só membro, né, ou seja, todo mundo tem vários membros, eu tenho 2 pernas, 2 pés, 2 mãos, 20 dedos, né, e tal, no total. Então, assim, a gente precisa um do outro, porque sem o outro a gente até funciona, mas assim, a gente funciona mancando, meia boca, você não vai conseguir pegar tudo. Então, assim, é um negócio realmente que faz muita diferença. Eu lembro que na minha história também, teve uma fase minha que eu trabalhei no Banco Itaú, e inclusive eu conversei com ele ontem, cara, lá quando eu morei 1 ano em Fortaleza, e nessa época que eu tava lá em Fortaleza, eu tinha um gerente, e, pô, eu tava no banco já fazia, tipo, sei lá, quase 2 anos, e tava ali, cara, sendo só mais um vendedor ali, e ele chegou e falou pra mim assim, cara, você tem um dom, cara, você consegue falar com as pessoas gostam de você. Ele falou, só que isso no banco, cara, se você não vender, isso não serve de nada. Ele falou, cara, usa isso. Ele nem me falou como, ele só falou assim, ó, usa isso a seu favor, cara. E eu fui pensando naquilo, fiquei fritando aquilo na cabeça, né? E aí, depois de um tempo, eu, peguei lá uma estratégia e tal, e eu consegui, cara. E 4 meses depois que eu recebi essa orientação, eu virei subgerente de agência. Então, assim, pessoas, cara, são importantes. Eu até falei pra ele ontem, eu tava trocando ideia com ele ontem no Instagram, o Júnior, e eu falei pra ele, cara, eu acreditei tanto naquilo que você falou pra mim, que hoje eu sou psicanalista. Né, porque eu acreditei tanto no que você me disse, que eu tinha potencial para lidar com pessoas, que, cara, hoje eu sou psicanalista, né, e agradeço muito a você por isso. Às vezes é a virada de chave que você precisava. Foi. Então, assim, eu falo para os meus alunos, eu falo para a galera isso, pô, a gente precisa, às vezes, de alguém por perto, que é aquele alguém que quer que você cresça, que gosta de você, cara, e que vai te ajudar nesse processo, cara. O Ribeiro, acontece muito comigo, às vezes eu tô num lugar, a pessoa vem conversar comigo, pedir orientação, né? E muitas das vezes eu falo o que eu sinto ali pra pessoa ali, né? E depois que eu termino de conversar com a pessoa fala, cara, eu precisava escutar isso. Porque às vezes a gente tá no dia a dia ali, porque é muito difícil quem vai motivar você. Uhum. É muito difícil. E quando a gente está num outro patamar, que você não tem mais o problema, o problema seu não é como é que eu posso dizer, a vida dos outros. O problema seu é que você cria mesmo, porque o resto é só seu trabalho. Né? A gente estava numa escada ali filmando, ali, pô, a gente acorda 6 horas da manhã, feliz. Aí você pega uma pessoa que está desmotivada, você vem com a sua energia e passa para ela. Aquela pessoa, ela dá um abraço, você fala, era só isso que eu precisava. E acontece muito, porque muita gente vê o Diego hoje empresário, vê o Diego hoje bem sucedido, e quando vem pedir uma orientação, e você fala tudo que a pessoa queria escutar naquele momento, ela só o que ela queria escutar. Ela agradece, dá um abraço, fala, meu, como você mudou a minha vida. Porque às vezes ela está engessada na mente dela ali, precisando virar a chave dela e ninguém motiva ela. E você vem, pum, dá aquela virada de chave na pessoa. Perfeito. Eu vejo que, assim, esse é o papel, inclusive, das terapias, né? Ajudar as pessoas nesse processo de autoconhecimento, e eu falo isso por mim também, sabe? Eu tive esse impulsionamento com esse meu gerente lá de Fortaleza, com o Júnior, mas no meu processo de preparação para me tornar um psicanalista, fazendo a minha análise pessoal, eu fui conhecendo coisas que eram as coisas que me amarravam, que me mantinham acorrentado, sabe? E nesse processo eu consegui, cara, virar algumas chaves que permitiram que eu decolasse, assim, nesse sentido, sabe? E aqui a gente não tá falando só de bens, de coisa assim, mas assim, de liberdade, de felicidade, de fazer aquilo que você ama, sem estar assim tão preocupado com o que está ao redor. Com o horário, com o tempo. Você pode ser você mesmo, né? Tem um autor na psicanálise, o Winnicott, que ele fala sobre isso, que a gente pode ser feliz quando a gente consegue ser verdadeiramente quem nós somos. Quando a gente não veste uma máscara para agradar alguém, para agradar a sociedade, por medo e tal, mas quando a gente consegue se despir dessa máscara e ser quem a gente realmente é, nós somos felizes, cara. Claro, a gente vai ter problema, né? Isso é fato, isso é a vida como ela é. Um leão por dia. Exatamente, mas você no fundo, você sabe, cara, pô, eu não sou assim, eu estou assim momentaneamente, mas no fundo eu sou feliz, cara. Então,
é disso. E para a gente fechar esse ciclo aqui inicial de apresentação, Diego, queria fazer uma outra pergunta para você. Qual foi o maior desafio que você enfrentou para se consolidar, para se manter, para permanecer como empresário? Foi a mudança do vendedor Diego, do Zezinho, do empresário Riad, Diego Riad. Mindset, virada de chave. Virada de chave. Eu acho que modo de se vestir, modo de se comportar, parar de beber. Perfeito. Entendeu? Assim, quando você é o Diego vendedor, o Diego é aquele cara da hora, brincava com todo mundo, bebia nas festas, causava. E depois veio o Diego Riad, que é o Diego empresário, que hoje é diretor da associação comercial, hoje está envolvido aí em várias áreas do comércio de Guará. Todo mundo hoje conhece quem é o Diego Riad. Eu acho que essa mudança de chave para mim foi o mais difícil, entendeu? Uhum. Mas foi com amigos, foi em reuniões, foi quando o seu Ricardo Tebergs me chamou a fazer parte da associação comercial, que eu agradeço demais, que foi que mudou minha vida, entendeu? Você tá com grandes empresários de Guará ali, todo mundo tá ali porque quer, porque não recebe nada. É uma faculdade, né? Você tá com grandes nomes do comércio de Guará e poder trazer o nome Riad, né? Uhum. Hoje em Guará a gente, graças a Deus, tem um nome bem conceituado aí, e a gente conseguiu fazer a nossa marca. Perfeito. Então essa mudança de chave para mim foi muito difícil no começo, foi anos, ciclo de amizades, entendeu? Porque muda o seu ciclo. Muita gente não entende. Tá riquinho, não sei o quê, mas não é. Tá arrogante. Você precisa mudar. Uhum. O que você quer para sua vida? Entendeu? Eu quero ser o Diego tal, o Diego que eu quero do Zezinho, o Diego da Alça Elétrica, o Diego Guardinha Mirim, ou quero ser o Diego Riad. Então, isso separa pessoas que você convive, isso separa, não que você vai deixar de conviver com as outras pessoas, mas a vida, ela muda, você tem que saber mudar também você. Isso é uma coisa que a gente sempre fala em terapia, né? A gente sempre eu uso muito essa contextualização, né? Essa analogia, na verdade, com os pacientes, né? Que a gente sempre está diante de bifurcações, né? Então você tem sempre duas, né? Às vezes duas ou mais, né? Mas geralmente duas opções ali, né? E você que escolhe. Você que escolhe. É claro, a gente vai vendo, através da psicanálise principalmente, a questão do inconsciente, a questão daquilo que moldou o seu pensamento, o seu comportamento, que às vezes as nossas escolhas ali são tendenciosas, e por isso é importante, né, o processo terapêutico para nos ajudar nisso, mas querendo ou não, a gente sempre está diante de escolhas, né? E aí cabe a nós, por exemplo, a gente faz uma escolha e permanece numa zona que não nos agrada, né? Mas que de repente é cômoda, né? Do que que nem você mesmo disse, né? Pô, eu tava preferindo ser o Diego vendedor do Zezinho, né? Me mantendo numa zona, entre aspas, limitada em termos financeiros, de crescimento, né? A ter possibilidade de me tornar quem eu sou hoje, né? Um empresário bem-sucedido, com mais de 20 lojas aí na região, crescendo na contramão vamos dizer assim, do que a gente vê da economia. Né? Então, mas você entendeu que algumas coisas precisavam ser mudadas e você foi atrás dessa mudança. Então, hoje você circula em meio a prefeito, em meio a pessoas, figuras que são autoridades, né? Autoridades que trazem realmente essa outra forma de pensar, e você poderia muito bem ter frequentado isso e não ter absorvido isso. Então isso é uma grande diferença também, sabe? Estar disposto a, de novo, se despir do velho eu e incorporar essas novas coisas que estão chegando, que podem agregar. Então isso é humildade, isso é vontade de aprender, de crescer, de sair da zona de conforto, porque vai incomodar. Vai incomodar muita gente, vai incomodar tudo quem está perto. Exato. Então é isso. Diego, a gente vai passar agora para realmente perguntas, se bem que a gente acabou entrando já, né, nesses assuntos assim, relacionados à saúde mental, mas agora as perguntas vão ser assim, mais direcionadas com relação à questão de saúde mental, né, no mundo dos negócios. Vamos lá, eu vou fazer a primeira pergunta. Empreender envolve lidar com riscos, incertezas e pressão constante. Como você administra esses fatores para manter a cabeça no lugar? Ou seja,
vou abrir uma nova loja, economia, não sei como tá, todo mundo falando que o negócio vai virar, que tá ruim, sei lá, né? Muita gente o dia inteiro no seu celular. Às vezes eu percebo, às vezes a gente tá aqui, quando acaba, por exemplo, às vezes a sessão, você tá com 15 chamadas, um monte de mensagem acumulada. Como é que você trabalha isso, cara? Ô Ribeiro, eu acho que assim, para qualquer problema para o empresário se resolve em vendas. Às vezes a pessoa fica focada tanto no problema e esquece da venda. Mas quando você vende, você mata qualquer problema. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Hoje o mercado aí fala de crise em Guará, fala de crise. Um exemplo, eu cheguei em Guará, o centro comercial todo parado. Mas a Riad tinha gente. Porque a gente não vê a crise. Eu falo para meus funcionários assim, o que a gente pode fazer para melhorar? Vamos fazer um feirão, decora a loja sexta-feira, bexiga. Porque com a venda, você apaga qualquer problema. Você tem dinheiro para arrumar o seu caminhão, você tem dinheiro para pagar um psicanálise, para tratar da mente dos seus funcionários, entendeu? Você tem dinheiro para pagar boleto. Agora, o problema tem quando você não tem venda. Então, eu acho que o maior problema é você primeiro tem que vender. Quando você tem venda, eu acho que não tem problema nenhum. Perfeito. E é interessante isso, né, que o Diego comentou aqui, porque, assim, eu lembro que quando ele descobriu que eu estava como psicanalista agora e tal, ele me chamou para conversar, eu fui lá na sua casa, né, a gente bateu um papo, e aí ele perguntou, não só, de repente, para ele, né, mas ele falou, cara, o que você tem aí para, de repente... Meus líderes. Os líderes, né, porque a preocupação dele era o seguinte, eu tenho grandes talentos na empresa, gente, e isso é um baita diferencial, porque ele falou, gente, ele falou para mim assim, Ribeiro, eu tenho vários líderes, assim, pessoas fantásticas do meu lado, pessoas com muito potencial. Só cortando você, todo mundo pergunta, né? Que todo mundo fala que não tem funcionário. Toda empresa que você vai, o cara fala, pô, não tem funcionário. Mão de obra tá ruim. Mão de obra tá ruim. Mas será que você tá cuidando dos seus funcionários? Perfeito. E daí, então, ele falou pra mim assim, ele falou, cara, o que dá pra fazer com os meus líderes, né? E aí, a gente trabalha aqui uma espécie de mentoria com os líderes dele. Então eles vêm, é claro, eles ficam abertos para falar do que quiser. Então às vezes o que está travando ele na empresa é algum problema pessoal mesmo, alguma coisa assim. Às vezes não, né? Às vezes ele tem dúvidas com relação à gestão, com relação a como lidar com determinadas questões. Às vezes tem um problema pessoal. Então... Às vezes o cara quando você traz o seu funcionário para você... Às vezes o cara tem um problema lá que é tão fácil de resolver, tão fácil. Às vezes ele precisa só escutar você. Perfeito. Aí você chega, dá um abraço no cara, conversa com o cara e ele expõe o problema dele pra você, você troca uma ideia com ele, você mudou a vida do cara, mudou o dia do cara, mudou a semana do cara. Não, e o fato dele... Tem um estudo, Diego, na área da administração, lá nos primórdios, cara, que... foi um estudo feito numa fábrica, né, a experiência de Hawthorne, que fala, que ele estava testando, foi quando começou, assim, cara, o Elton Mayo, o nome desse estudioso, né, e ele estava começando a tentar entender como que ele poderia atuar com os colaboradores para que os colaboradores rendessem mais. Cara, ele foi fazendo inúmeros testes, ele colocou os caras com menos luz, com mais luz, ele foi fazendo, assim, uma série de experimentos, e ele viu que não afetava tanto, não. Só que uma das partes da experiência era relacionado a ouvir os funcionários e envolver os funcionários nas tomadas de decisão, era mostrar para eles que a opinião deles era importante, que tinha valor, que tinha serventia, e ele percebeu que isso aumentou a produtividade dos funcionários. Então, assim, ele entendeu que quando os colaboradores se percebem ouvidos, se percebem vistos como seres humanos e não só como produtos ou máquinas capazes de entregar algum resultado, que o rendimento muda. Então, assim, isso que você faz com a sua equipe é exatamente isso. Você valoriza eles por mostrar esse reconhecimento para eles como com um olhar de ser humano, entendeu? Sim. Então, isso realmente faz muita diferença. E eu acho que tá legal, né? Acho que a gente já pode passar para a pergunta 2. Vamos lá. Muitos empresários relatam insônia, ansiedade e até crises de pânico por causa do negócio. Você já passou por algo parecido? Né? E como você lida com esses momentos? Eu acho que eu passei muito, porque eu comecei a fazer terapia com o Ribeiro, eu acho que você lembra muito, né? Uhum. Eu fiquei quase um ano dormindo 3 horas por dia.
por dia. Isso daí me afetou bastante. Eu acho que eu cheguei a dormir no volante, cheguei quase a capotar o carro, e eu não sabia o que era, né? Então, acho que assim, ser bem sucedido não é tudo também. Porque depois vem a ansiedade, vem tudo, e o que me cura é família. A gente estava comentando aqui, né? A gente vive num ambiente familiar. Então, a minha empresa, ela é da nossa família para sua família. O nosso lema é isso da Riad, entendeu? Eu acho que isso que cura hoje. As minhas filhas estão tudo próximas de mim. Já tive vários problemas familiares, acho que todo mundo tem. E é o que me acalmou, que me trouxe a vida de novo. Todo dia você vai ter um problema, entendeu? Todo dia, às vezes, a gente dá crise de ansiedade. Eu sou muito ansioso. Quando a gente está para abrir uma nova loja agora, né? A gente está abrindo no Jacareí. Agora eu tenho um desafio que é 2.800 metros quadrados, que é a nova loja de Lorena. Então já começa a passar mal. Então você imagina, a gente tem quase 150 profissionais abrindo loja de Jacareí. Então a gente tem uma equipe ali, gente. Vou falar uma coisa para você. Eu sou tão abençoado que a gente vive num time de campeões. Então a gente são 5 no escritório. Então a gente tem 5 cabeças pensando ao mesmo tempo. Quando um está desanimado, o outro anima. Eu acho que isso é muito bom. É quem está do seu lado. Quem quer crescer com você. Porque se você tiver um desmotivado do seu lado, você vai ser mais um desmotivado. Por que a gente não cai na zona de conforto? Porque todo dia a gente tem um sempre motivado. Quando um está para baixo, o outro anima. Quando está para baixo... Vou dar um exemplo. Muito bom. Sexta-feira eu cheguei no escritório e dei um grito. Bati a mão na mesa assim, bora! O meu funcionário mais desmotivado falou, vou fazer um grito de guerra. Eu vi esse vídeo, Você viu? No story, eu vi. É o mais desmotivado, é o reclamão. Aí, ó, o Guilherme tá aqui atrás filmando aqui. Tá dando risada. Aí todo mundo gritando lá, minha filha com aquela cara de bunda dela. Mas você vê que tinha 5 motivadas, 2 meninas ali pra baixo. E depois todo mundo deu risada. Aí depois que a gente desligou o vídeo, eu falei pra ele, era isso que eu queria de você. Aí sabe o que aconteceu na segunda-feira? Algo inesperado. A gente tem o Guilherme lá, que é o profissional que trabalha com a gente, ele é da igreja, né? Ele faz oração toda segunda-feira, que é o que eu pus para eles, vamos orar toda segunda-feira. Por mais que eu não esteja aqui, eu queria que vocês fizessem isso, porque acabou, como o Guilherme trabalha na igreja lá, o advogado nosso, queria que ele fizesse. Quem que foi pedir para fazer oração? O Rafael. O que nunca quis Participar de nada ali. Então na sexta-feira ele gritou, na segunda-feira ele fez oração. Aí quando eu cheguei no escritório, todo mundo falou, você não sabe o que orou? Eu falei, todo mundo menos ele. E foi ele. Então você vê como é que uma pessoa muda equipe. Perfeito. Entendeu? Então eu acho que assim, você tem que estar com pessoas boas, você nunca pode chegar reclamando. Eles vão lá, muitas das vezes eu chego, cumprimento todo mundo, esqueço de um, brinco com o outro. Mas eu falo, o meu escritório é abençoado, cara. A gente briga, a gente brinca, eu grito com eles, chama atenção, mas, cara, tá todo mundo feliz ali. Porque se eu não estiver feliz, eu falo, pega, pode ir embora. Ô, Ribeiro, não sei se você percebe, os grandes empresários são os caras que... Família. Os caras que têm família, que cuidam. Não tô falando de casamento, não, porque casamento eu sou um fracasso, cara. Eu acho que todo mundo esconde a vida. E hoje a minha vida é aberta na rede social aí. Eu falo família é você ter sua família dentro da sua casa, porque casamento depende muito dos dois, né? Não é só de um. Então a gente não pode falar de casamento. Eu penso o seguinte, assim, família que eu falo é o ambiente que você vive, o ambiente que você convive, as pessoas que... Porque a família da gente é os funcionários também. Porque você convive, vamos lá, 7 horas por dia com o seu funcionário e na sua casa você convive 3 horas, no máximo 4 horas com a sua esposa, que eu chego a cozinhar, chega lá, você tem que tomar um banho e vocês vão conversar mesmo, é meia hora, 40 minutos. Então acho que assim, ser bem sucedido é você ter uma família dentro da empresa, na sua casa, seus filhos, e o casamento é consequência disso. Eu acho que eu não fui bem sucedido, eu acho que também por causa do meu jeito de ser. Eu comecei a fazer terapia por causa de relacionamento. Muito funcionário meu vem aqui, os líderes meus, vem para a psicanálise aqui por causa do profissional. Eu vim buscar cura interior, porque eu acho que se não deu certo também, a culpa é minha, entendeu? Então acho que a gente procurar também ser bem sucedido na família, não só no profissional, porque o resto é consequência. Quando os grandes líderes falam aí, né,
que eu assisto bastante palestra, que eles falam bastante da família. Família é honrar pai e mãe, honrar irmão, conviver dentro da igreja pelo menos uma vez por semana, você ter sua religião, independente de cada um. E não ter vergonha, gente. Às vezes muitas pessoas têm vergonha de fazer terapia. Eu fazer terapia, ser bobo, que não sei o quê. Não sou louco. Não sou louco. Fazer psicanálise, não sou louco. Eu faço com o Ribeiro aqui, mudou minha vida, entendeu? Muda completamente, não é numa sessão. Todo mundo quer mudanças que nem pastel, cai na gordura. Mudança é constante. É você vir na terapia constante, é você abraçar sua mãe constante, é você abraçar seu namorado, sua mulher, seus filhos constante. Você quer a mudança do seu filho, mas você chama atenção uma vez. Não vai ter mudança. Tinha uma frase que eu escutava antes que era confiança e constância. Né, que você precisa confiar naquilo que você está fazendo, mas não só confiar, acreditar, ter um sonho, né, e tal. Você precisa ser constante naquilo que você faz, entendeu? Eu errei no casamento. O que eu vim procurar? O Ribeiro para mim ter mudanças no meu próximo relacionamento. Exatamente. E isso, Diego, é até muito bem assim falado, porque tem muita gente que tem aquela síndrome do dedo podre. Cara, só escolho o BO. Cara, não. Mano, não é. Na verdade, assim, muitas vezes, cara, eu falo muito isso aqui. O problema é você. Às vezes não se trata do que tá fora, mas se trata do que tá dentro. Então não adianta eu querer mudar. É fácil falar o erro dos outros e não enxergar o erro seu, né? Versículo bíblico, né, cara? Tipo assim, é muito fácil eu apontar o cisco no olho do outro e não olhar a trave que tá no meu olho, entendeu? Então, assim, cara, realmente, às vezes eu preciso mudar, porque na psicanálise, né, a gente fala muito sobre isso, né? Freud, ele fala sobre compulsão à repetição. Que é o quê? É exatamente isso, é eu repetir o padrão. Então, naturalmente, se eu escolho, de repente, um perfil de pessoa para ter como meu parceiro amoroso ali, eu vou ficar repetindo esse padrão, porque eu tô preso em uma história, e eu tenho essa compulsão em ficar repetindo aquela história, porque por mais que seja uma história ruim, sofrida, é uma zona de conforto para mim, porque ali eu sei lidar. Mas, cara, você tá sofrendo, cara, mas é onde eu fui acostumado a estar. Então eu fico fazendo. E aí a terapia, ela nos ajuda a conseguir enxergar isso e ter liberdade de escolha a partir daí. Né? Então aí eu consigo mudar, furar essa bolha, sair desse padrão. Então, muito legal. Bom, terceira pergunta, Diego. A psicanálise fala muito sobre, acabamos de falar, repetições inconscientes e padrões que se repetem. Agora, então a gente falou na vida pessoal. Agora, assim, no mundo dos negócios, né, você que agora tem uma visão, não só da sua empresa, né, você começa a ter uma visão do mercado como um todo, de outras empresas, de outros segmentos, né? Então, assim, no mundo dos negócios, você percebe que empreendedores também repetem erros? Demais. Né, ou escolhas por exemplo, por não fazerem, por exemplo, o que você veio fazer aqui. Você vê isso, você vê que tem pessoas que estão quebrando, empresas que estão, às vezes, mal das pernas aí. Eu acho que muitos dos empresários, às vezes, assim, o fracasso é por ele não aceitar mudança, né? Eu sou assim, pronto, acabou. Vou dar um exemplo, assim, você pega um cara que tinha uma padaria há 30 anos atrás. Ele tinha um fulaninho que toda semana lá vendia na caderneta. Hoje em dia, você vende na caderneta, você tá ferrado, filho. O cara não te paga, o cara vai comprar para outro lugar. Aí aquele cara fala, não, eu cresci assim, eu vou viver assim. É a síndrome de Gabriela, os caras falam, né? Não posso aparecer na câmera. Meu, antigamente, você não tinha concorrência da internet, entendeu? O Sheik, quando criou o personagem, pra mim foi muito difícil ter essa mudança. De sair do Diego e criar o Sheik, entendeu? Não é fácil. Então acho que muita gente assim, sofre hoje no mercado aí, no atual, porque é o medo de mudança. Muitas vezes eu vou gravar com alguém, o cara fala, eu não gravo. Falei, mas vamos gravar. Não, eu não gosto de aparecer. Eu também não gosto de aparecer. Mas, cara, assim, pra mim poder falar, que nem eu tô falando hoje aqui, foi anos. Porque era muito difícil pra mim falar em público, falar diante de uma câmera. Até hoje a gente tem essa dificuldade, mas eu precisei para mim se renovar no mercado, eu precisei para mim se destacar, eu precisei aparecer nas câmeras para quem sabe quem é o Sheik, quem é o Diego. Perfeito. Pô, ontem eu tava domingão no carro, o cara passa, e aí, Sheik? Pô, é maior gratificante.
Fomos no restaurante. Todo mundo, você sabe quem que é? Você sabe quem que é? Ele é o Sheik. Pô, todo lugar que você vai ser reconhecido como uma imagem boa. Entendeu? Legal. Não é como uma imagem ruim, porque quando é ruim os outros falam por trás. Quando é boa, a pessoa fala na sua cara, ei, Sheik, como é que você tá? O orgulho do meu pai hoje. Aí ele sai na rua e fala, você é o pai do Sheik. Você é o pai do Sheik. Entendeu? Então, tipo assim, a imagem boa, é um bom trabalho. Então, acho que todo mundo tem que ter essa virada de chave aí. Você que tem seu comércio aí, que tá no passado ainda, tem um medo de gravar, porque quem faz a diferença é o dono. E na verdade, né, o que a gente vê nos estudos é isso. A gente precisa estar onde o nosso cliente está. E aonde que a galera tá hoje? Na rede social. Cara, exatamente, é isso, cara. Só o dedinho, seu filho já nasce com o dedinho no celular. Cara, impressionante. Eu tenho um filho de 7 anos, a gente tem uma política mais severa com ele, com o celular, então assim, ele não usa o celular de segunda até sexta-feira, depois que ele chega da escola. Então ele fica sem, porque... Não vamos abrir esse leque aqui agora, mas isso é sabido, existem estudos neurológicos que comprovam, né, o mal. Tem um livro que chama Geração Ansiosa, que fala muito sobre a influência do celular. O celular taca muita ansiedade, né? Então, os desenhos. Porque, na verdade, assim, o que acontece? Ele está acostumado a começar a receber muitos estímulos. Então, ele sobe um vídeo, 15 segundos, sobe outro, 15 segundos, sobe outro. E aí, numa situação onde ele fica por mais tempo sem receber estímulo, o corpo começa a pedir aquele estímulo. E ele começa a ter ansiedade. Então, assim, isso entre outras coisas. Todo mundo acha que nasce com ansiedade hoje, né? O mundo que a gente vê muito acelerado. A nossa geração, Diego, também não tem vergonha de falar, né? Então, eu tenho 44 anos também, o Diegão tem 40, né? Eu tenho 44. E a nossa geração é o que eles chamam no livro, né, de a geração do brincar. Pô, a gente tava na rua. Eu brinco às vezes, cara, eu falo assim, né, quando eu falo no atendimento aqui adolescentes, eu falo assim, cara, na minha época, pra eu jogar de galera, não era pôr um fone, entrar numa sala virtual. Você tinha que sair pra rua. Não, eu tinha que ir pra casa de um amigo, ficava 10 caboclos dentro de um quarto, tipo 3x3, 2x2, e quando você perdia, você tinha que ir pro último Cara, tinha que todo mundo jogar pra depois você pegar o controle de novo, cara. Quando você ia jogar bola na rua, a galera não te escolhia. E você tinha que ficar, às vezes, esperando o próximo pra você entrar. Cara, e tudo isso torcer pro amigo. Torcer pro amigo. Cara, isso é maturidade, isso é aprender a lidar com frustração, isso é aprender a lidar com a vida. Isso é ensinamento pra fase adulta. E você vê que a galera hoje... Né, independente dos benefícios, porque a gente mesmo aqui está se beneficiando dos benefícios da rede social, mas hoje tem os excessos, né, cara? Então, mas assim, achei muito interessante a sua resposta, porque realmente mexe com as nossas crenças. Então, assim, se você não estiver disposto a mudar com relação ao que precisa ser... A gente brinca, né, fala que a frase de para-choque de caminhão, né, fala assim, né, que o homem, né, ele não faz o que ele quer, ele faz o que precisa ser feito. Então, assim, isso eu acho que, claro, não é assim a ferro e fogo, porque a gente faz aquilo que a gente ama, a gente está falando sobre isso aqui. Né? Estar para mim aqui hoje não é o que precisa ser feito, é porque eu amo estar aqui trocando essa ideia, ganhando conhecimento seu aqui. Isso aqui é uma faculdade. Cara. É network, é troca de ideias. Só que eu cresci só nisso, você acredita? Então? Eu nunca estudei na vida, Sabe o que a gente fazia? Chamava um empresário, um contador, um bancário, reunia lá em casa lá e conversava. Porque o bancário, ele mexe com o dinheiro dos outros, mas não tem o poder do comerciante, que é de atacar, crescer. Aí o cara é preso naquele salário dele lá, que muita gente acha que às vezes acha que o bancário ganha muito dinheiro. Aí o cara vê o comerciante com um monte de dinheiro na conta e fala assim, caraca, o cara fala assim, Diego, cara, eu lido com o dinheiro de todo mundo lá, mas eu não tenho coragem de pedir conta no banco e abrir um comércio. Exatamente. Isso é dom. Cara, eu tava conversando com um cara esses dias, e ele falou, Diego, a sua família, você já percebeu que vocês têm um dom que é diferenciado? O cara que conhece a minha família. Ele falou, mano, sua família só tem empreendedor. Desde o tio da horta, seu pai, sua mãe, minha mãe na confecção, tem o rei de quitanda, outro tio meu, a minha família, outro tio meu mexe com hotel. Então, tipo assim, a minha família ela é inteira comercial. E ninguém estudou. Isso é dom, nasce. Empresário, comerciante nasce, entendeu? Assim, não estudou assim de estar num banco de faculdade, mas é o que você falou. Cara, eu comecei a me aproximar de pessoas, eu comecei a ouvir pessoas, eu comecei a fazer terapia. A inteligência é o contrário. Você começou Tem gente que vai buscar inteligência em livros,
a gente vai buscar inteligência em faculdades, e o comerciante ele busca o quê? Em network, troca de ideias. Você vai ver lá um dos maiores empresários aí, o cara vai ver quinta série, mas o know-how de conhecimento do cara, a rede de relacionamento do cara é absurda. uma coisa que eu acho que é muito legal, que um cara falou, não vou citar o nome aqui uma vez, ele falou assim, cara, eu ganhei dinheiro para pagar o estudado para trabalhar para mim. E é verdade, você pega muito cara, aí o cara lidera um time de equipe, aí ele busca o melhor de informática, o melhor videomaker, o melhor cara, porque ele é bom no quê? Em dirigir pessoas, que é o mais difícil, eu acho, Biro. Sim, lidar com pessoas é lidar complicadíssimo. Pessoas. Porque tem muita gente que tem um estudo, mas não sabe conversar, não sabe lidar. Aí você pega aquele cara lá, não tô falando que não é inteligente, não. Muita gente fala assim, cara, você não é inteligente, você é inteligente pra caramba. É que sua inteligência é o contrário. Cara, você direcionar pessoas. Você montar time. Não, mas você falou algo assim que é impressionante, né? Eu lembro que quando eu fazia colégio técnico, né? Isso lá em 90 e alguma coisa lá, a gente percebia o seguinte, os caras que eram a turma do fundão, eles eram os primeiros a arrumar estágio. Né? O pessoal que era, vamos dizer assim, né, na linguagem da galera acadêmica, né, os nerds, eles tinham mais dificuldade para arrumar estágio. Por quê? Porque eram mais introspectivos. Né? E o pessoal da turma do fundão é aqueles caras que falam todo mundo, que brincam todo mundo, e aí no processo seletivo, dinâmica de grupo e tal, eles acabavam se destacando. Quando você vai contratar, você contrata quem? Quem se destaca na hora de conversar ali. O cara que sabe levar ali a situação, que sabe conduzir, que consegue demonstrar o conhecimento que tem, porque senão fica difícil mesmo. Né? Mas show de bola. Vamos lá, vou passar aqui para mais uma. Como que você equilibra, né? Porque eu imagino, cara, mais de 20 lojas, celular bombando, agora mesmo aqui na gravação Tava vibrando lá. Tava vibrando o celular, não para de tocar. Mas assim, como que você equilibra então a vida profissional e pessoal? Já sentiu que o negócio começou a engolir a sua vida? Chegou a engolir várias vezes. Várias vezes. Aí é onde vem os braços, né? A gente tem a sociedade, que muita gente não gosta de sociedade. Eu amo a sociedade. Eu acho que o sócio tem que ser o mesmo perfil que você. Entendeu? Quando você põe um sócio que não tem o mesmo perfil que você, não vai dar certo. Então, quando começou a engolir, veio sócios. Hoje a gente tem o meu irmão, meu tio, distribuidor, que fornece para todo o Grupo Riad. E depois tem o Juninho, o Alessandro, o André. São pessoas, são os braços, né? Porque todo mundo fala, se o empresário não estiver na sua empresa, a empresa não cresce. Então, grandes empresas eram para ter fechado, então. Porque você nunca viu nenhum dono. Eu acho que é você saber liderar os líderes, né? Porque os líderes lideram os vendedores. Os vendedores, você tem que vir lá, como é a árvore, né? Você é a cabeça aqui, você vem montando a sua árvore empresarial. Então, ó, pra você ver, ó, como é que você desenhou, né? Na administração, a gente tem como se fosse uma pirâmide, e essa pirâmide, ele é como se fosse mais ou menos a estrutura organizacional da empresa. Então, nessa pirâmide, você tem estratégico, tático e operacional. Eu falei muito sobre isso com o Juninho, cara. A gente trocou no começo, assim, a gente trocou muita ideia sobre isso. Então, é o estratégico, tático e operacional. O estratégico é exatamente isso que você falou. É a galera que está olhando o mercado, vendo as oportunidades, vendo as ameaças, vendo os pontos fortes e fracos da empresa e trabalhando para melhorar, vendo onde eu quero chegar e tal. E depois você tem o nível tático, que é a galera que são os gerentes, geralmente, que vão pegar essas ideias que foram pensadas. E as pessoas que têm você como exemplo. Exato. Os gerentes seus, os caras que eu falo muito isso, quando um gerente me liga e fala, cara, você é fudido mesmo. Levanta meu ego e eu vejo que o meu gerente me vê como um espelho para ele, entendeu? Porque a gente até tava conversando, eu com o Juninho, correndo sabadão, como que a gente muda o linguajar, o jeito a comunicação de um cara de 10 anos atrás do profissional que a gente era e o que a gente se tornou hoje. Hoje a gente vive negócio, a gente fala de negócio. Então por que a gente cresce? Porque a gente busca toda vez melhoria. Vocês respiram isso daí, né? A gente respira, o nosso escritório respira isso. Você nunca vê a gente falando de coisas que vai rebaixar a gente, que vai atrapalhar a gente sempre está falando o quê? De melhorias. Legal. Pô, o que a gente pode melhorar? Iluminação. Eu gosto muito de iluminação. Então hoje as nossas lojas novas,
Cara, parece um campo de futebol. De tanta lâmpada que a gente coloca. Não, e vocês fizeram aquelas luminárias, até eu falei com o Juninho semana passada, ele falou... Sucesso em Jacareí, tá todo mundo querendo saber. O que vai ser? Ele falou, cara, ele vai perguntar se vai ser academia, se vai ser não sei o que e tal. Agora eu já fui atrás de outra iluminação, hoje a gente tá indo pra São João, a gente vai passar uma loja que vende LED lá, que é uma iluminação nova, mais forte ainda, porque a gente tá buscando melhoria, no dia a dia, melhoria pra empresa, não procurando soluções. Perfeito. Entendeu? O que a gente pode melhorar? Excelente. Diego, a gente estava aqui um pouquinho antes, assim, nos bastidores falando aqui, né? Eu até citei aqui o versículo aqui, né? Falando que eu coloquei esse versículo aqui, né? Que é um versículo que fala sobre o reconhecimento, né? De que, como você mesmo também traz essa coisa para você, né? De a minha empresa é uma empresa abençoada. E uma empresa abençoada, o que é abençoar alguém, né? É ajudar alguém. Então, quando a gente fala que a nossa empresa é uma empresa abençoada, a gente está falando que a nossa empresa recebeu ajuda, e nesses casos a gente está considerando que essa ajuda veio do céu, veio, né, de Deus e tal. E aí é o que você falou. Aí vai de cada credo, de cada fé, né? Mas, e aí eu pus esse versículo aqui que diz no final, aqui ele diz assim, que foi a mão do Senhor que fez tudo isso. E por quê? Né? Eu falo que até para mim isso é algo assim para me manter humilde muitas vezes, porque eu preciso lembrar de que independente do que eu conquiste ou alcance, né, claro, né, que a gente já falou, pô, hoje eu levantei 4h40 da manhã, né, fui treinar, finalizar a preparação das coisas pra gente gravar, e, cara, eu vou parar 10h30 da noite, entendeu? Eu chego em casa quase 11 horas. Então, cara, essa é a pegada. Ou seja, você precisa levantar, fazer a sua parte, fazer a sua correria. Ninguém vai fazer pra você, né? Ninguém vai fazer. Mas a gente entende que existe pelo menos para quem acredita, né, algo maior que nos move. Então, essa pergunta tem muito a ver com isso. Né, o ego do empresário, ele pode ser uma força. Porque um empresário com baixa autoestima não chega a lugar nenhum. Então, ou seja, pode ser uma força na confiança dele, com relação à liderança dele, mas também pode ser uma armadilha, como, por exemplo, se tornar arrogante, excesso de controle. Como que você vê isso na sua vida, né? De repente você já teve algum momento em que você falou, opa, peraí, eu preciso voltar, né? E como você observa às vezes isso no mercado também. A gente você que tá, você que tá no meio empresarial, dentro da associação. A gente chegou a se perder. Eu, Juninho, meu irmão. Meu tio já é mais concentrado, né? Porque ele já tá há muito mais tempo no comércio que a gente. Tanto que a gente veio procurar você, porque a gente tava num nível de estresse que você se perde. Mas uma coisa que a gente nunca perdeu é a humildade. Todos lá. Todo mundo gosta da gente. Eu acho que quem conhece nosso grupo aí sabe disso. Todo lugar a gente é bem aceito. A humildade, por mais que a gente cresceu, cara, eu vou dar um exemplo, que eu tava no Zezinho ontem. Eu gosto de chegar lá, conversar com todo mundo, tomar café. Todo lugar que a gente vai, a gente é assim. No banco, a gente é amigo de todo mundo. Todo mundo a gente é amigo. E nisso também atrai também coisa ruim. Tem gente que a gente é metido, porque quando você é bom, você traz inveja. A pessoa fala, cara, metido, né? Mas a pessoa não tem nem tempo de escutar você, de saber quem é você. A pessoa te julga pela sua aparência. Andar bem vestido. A gente anda bem vestido porque a gente está no meio social, aí empresarial. Você não pode chegar de qualquer jeito, entendeu? Demorou para me entender isso. Mas eu acho que assim, a humildade, a riade, ela tem demais. Perfeito. Não, e eu sou testemunha disso, porque eu conheci você com os seus 23 anos, conheço você agora com 40, conheci você vendedor, a gente era colega de equipe, né? E hoje você é um baita empresário. E, cara, a essência é a mesma. E a única coisa que eu realmente vejo que mudou foi o que você mesmo relatou, né? Que é com relação à sua postura. Né? Isso realmente a gente percebe que houve uma mudança, mas uma mudança positiva, é óbvio, né? Mas foi realmente mais essa questão da postura. Cara, o Juninho é a mesma coisa, né? A gente troca bastante ideia. Meu irmão foi o primeiro a procurar terapia. Pô, aquele dia que eu fui lá pra gente fechar e tal... eu encontrei com ele depois do estacionamento lá, pô, a gente trocou ideia, assim... Ele foi o primeiro da turma, né? Ele foi o primeiro a procurar terapia, porque a gente se perde, né, Ribeiro? A gente é humano, a gente tá no dia a dia ali, o estresse é constante, entendeu? Funcionários são falhos, é difícil a gente entender isso. A gente cobra demais também, porque
Eu acho que não pode errar. Você tem um prazo de erro, 3 meses. Depois dali você não pode errar. É porque quando você erra, você prejudica alguém. Você prejudica um cliente, você prejudica um profissional, entendeu? Um motorista. Vou dar um exemplo aqui. Cara, putz, errei, bateu o caminhão. Prejudicou alguém, cara. Aí você fala, foi sem querer. Mas eu entendo que foi sem querer. Mas você prejudicou alguém. Então acho que assim, procurar a perfeição sempre. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, mas eu errar menos. Porque o erro custa caro. O erro custa muito caro. O erro você perde um cliente. Entendeu? O cliente não quer saber que o seu funcionário errou. Não é problema dele. Eu vou contar uma situação aqui. Esses tempos atrás eu vendi 40 colchões para um hotel e na hora foi dada a entrada errado. Aí, rapaz, na hora de entregar, falou carregar, viu que era solteiro no lugar de casal. Inverteu a entrada. Eu não passei nada pro meu cliente, mandei lá em São Paulo. Busquei com um amigo em São Paulo, emprestado. Custou caro lá em São Paulo, pegar, vim aqui, entreguei à tarde pro cliente, só falei pra ele, vou entregar à tarde, que tá lotado aqui a logística nossa. No mesmo dia eu resolvi o problema. Aí quando ele foi me pagar, eu contei pra ele. Ele falou, por que você não me falou? Eu falei, porque você não precisava saber do meu problema. Você é meu cliente. E eu criei o problema. Eu resolvo dentro da minha empresa, eu resolvo o problema. Muita gente quer contar historinha. Cara, historinha não resolve o problema. Você tem que dar solução. Eu procurei a solução, liguei e consegui. Quando você não tem solução, você devolve o dinheiro e fala a verdade. Errei. Mas antes de perder o cliente, de perder a venda, eu sei que ele precisava, que chegar, arrumaria no hotel dele. Eu corri atrás do problema e resolvi o problema. Então, acho que isso também na vida, né? A gente tá todo dia aí a ter problema. O que você faz para resolver seu problema? Isso é fundamental. Meu pai que fala isso. Meu pai, toda vez que a gente visitava cliente junto, meu pai falava pro cliente assim, a partir do momento que você me contratar, o seu problema não é mais seu problema, agora é meu problema. Né? Então, para quem não conhece, né? Meu pai tem uma empresa de engenharia, né? Então ele presta muito serviço para grandes empresas, grandes shoppings, indústrias e tal. E nas reuniões ele sempre fala isso, cara. Principalmente quando é prospecção, primeira visita e tal. E ele fala, cara, a partir do momento que você me contratou, você vai me contratar por um problema, porque você tá com um problema. Mas depois que você me contratou, esse problema não é mais seu, é meu. E a partir daqui eu que tenho que dar conta, você não precisa mais se preocupar com ele. E é por aí, o cara comprou 40 colchão seu, porque ele tava com um problema lá, ele precisava resolver. Ele precisava dos 40 colchão na cama para poder receber os hóspedes dele. E aí você vai falar o quê? Que não vai vir, que vai vir amanhã, quando fica mais barato. Aí gerar um problema pra ele. É lógico. Os caras dominam onde? Exato, pronto. Imagina, uma arrumaria. Ele criar um problema pro cara. 40 colchão é uma arrumaria inteira, praticamente. É um busão, né? 40 e poucas pessoas no ônibus. Né? Show de bola. Diego, na sua visão, quando você tá, por exemplo, você é um cara que eu tô ligado que é rasgado, assim, você fala mesmo pra todo mundo e tal, que você, né, tá fazendo terapia e tal, mas assim, na sua visão, nesse meio, assim, né, o que você às vezes escuta, não só dentro do meio empresarial, mas principalmente no meio empresarial, assim, quais são os maiores tabus, assim, com relação à saúde mental? O pessoal tem uns que dá risada, né, fala, ih, tá ficando louco, mas todo mundo que eu vou falar do seu, acho que começa a vir em você. O poder de convencimento meu é muito forte, cara. Você é vendedor em tudo, né? Eu sou vendedor, até pra terapia eu vendo o tanto de cliente que eu mandei primeiro, porque eu vejo que a pessoa precisa também. Não vou citar o nome, que esse dia eu cheguei numa empresa, um cara conhecido meu de escola, tá bem sucedido também, ele gritando no telefone. Gritando. Ele passou, saiu, voltou, que não sei o quê, paguei. Na hora que eu fui sair, eu chamei ele. Falei, fulano, cara, vai procurar uma terapia. Desde a hora que eu cheguei no seu balcão, você tá gritando sem parar. Mas só problema foi que todo mundo tem, cara. Ou você nasceu diferente. Aí eu quebrei o gelo dele, falei, você tem quantos funcionários? Eu tenho 140, eu tenho muito mais que você. Imagine se eu fosse que nem você, cara. Eu já tava gritando com o cara que passasse do meu lado do carro. Porque às vezes, por que dá briga no acidente de trabalho? Porque o cara tá estressado, se o cara não deu uma seta, o cara já grita com o cara. Porque o cara tá com problema pessoal dentro da empresa dele, dentro da casa dele, e tá descontando o outro lá fora. Aí ele falou, caraca, mano, você percebeu isso? Eu percebi?
Os 4 clientes estavam ali, cara. Você não percebe, você nem viu os seus clientes. Você só gritou, cara. O cara tava tão focado naquele problema, aquilo tomou tanto conta dele que ele tava até... E ele falou, assim, não muda. cego. Eu falei, mas você mudou? Você tá procurando mudança? Cara, você cresceu na vida, você tá procurando mudança? A gente cai de novo naquilo, não se trata só do que tá fora, mas do que tá dentro, né? Aí, acho que eu abalei ali um pouquinho ele ali. Ele falou, pô, vou pensar nisso mesmo, cara. Aí tem 3 clientes que eu conversei que veio pra você, né? Porque às vezes a pessoa de fora tem que falar. Porque se a pessoa de casa, sua mulher falar, você briga com ela. Porque você... Você tá falando que eu tô ficando louco? Não, só eu sou estressado. Às vezes uma pessoa de fora que tem que orientar você, entendeu? E essa é de grande dificuldade. Eu não tenho medo, eu falo, posto na rede social. E você viu aí, quando a gente posta, eu acho que tem muita gente que tá amarrada ali com vergonha. Fala assim, cara, se ele tá fazendo, por que eu não faria? Primeiramente, quando eu comecei, eu enxerguei que os meus profissionais tinham que fazer, os meus líderes. Porque eu tava perdendo eles. Porque eles também estavam com um problema que nem eu. Eles estavam com um problema familiar, porque a carga horária é pesada, o cara chega em casa estressado, o cara briga com a mulher, o cara larga, separa, larga. Tudo que eu passei, eles também estavam passando, porque a energia é o que você convive. Cara, é muito interessante, você percebeu isso? Uhum. Você tá no ambiente ali, cara. Quando você tá com pessoas legais... O poder de influência do ambiente na gente. Na gente. Então, às vezes, o cara só vive coisa ruim, passa por fulano, coisa ruim. Daqui a pouco a empresa inteira tá ruim, porque o cara tá vivenciando aquilo ali, a energia dele. Eu sou muito de energia, entendeu? No meu escritório, a gente tem várias religiões. 4 religiões. Uhum. Aí tem uma funcionária minha que ela coloca um copo de água na ponta da mesa lá, a religião dela. A gente, graças a Deus, isso na empresa a gente tem dificuldade nenhuma. Cada um na sua crença. E ela diz que a energia é muito ruim lá, que é muita gente invejosa que entra. E chega no final do dia, sei lá o que acontece na água, não queria nunca Mas ela diz que acontece, que a água ali, ela absorve aquela energia. A energia. A gente tem a espada de São Jorge, né? Aí tem a dona Leni, a mãe do Juninho, meu sócio, pé de pimenta. Cara, seca tudo. Como é que pode a energia? Tipo, tira toda a energia ruim. E eu acredito muito nisso porque eu tenho animal, né? Eu acredito no animal, o gato. Cara, depois que eu tive gato, a minha vida mudou, cara. O gato, toda a energia que eu acho que o pessoal joga ruim na gente, quando você chega em casa, o gato ele absorve, cara, é impressionante. Eu nunca tive gato, faz 2 anos só que eu tenho. E meu gato hoje é exemplo na rua, fala todo mundo, é eu, né? O gato é que nem eu, todo mundo conhece o gato. O gato virou. Né? O meu irmão que não gosta de gato fala, aquele gato é diferenciado. Porque, cara, se você vê o gato, Ribeiro, ele é exatamente eu, cara. O gato fala todo mundo na rua, todo mundo leva ele porque na frente tá a cajação e a mulher ela vigia ele. Mas todo mundo que passa, ele arranha na pessoa, ele fala com todo mundo, porque o gato não gosta de muita gente, ele é da dele. O meu é que nem eu, cara. Os caras já sabem, esse é o gado do Diego, mano. Acho que até quem não sabe, olha, fala assim, esse gado deve ser do Diego, velho. Cara, e é tipo assim, ele espera eu todo dia chegar pra casa pra entrar junto, sabe? Então acho que assim, você chega lá, ele puxa toda a energia ruim, ele fica perto de você, você vai tomar banho, o gato tá ali. Então até o animal é a personalidade nossa, cara. Sim. Entendeu? Impressionante, né? O animal, ele é exatamente a cara do dono. Eles ficam Você imagina a juntos, pessoa que você convive o dia inteiro, se você reclamar todo dia pro seu funcionário, todo dia fala, porra, que merda, pô, esse é o problema. Cara, o seu funcionário vai pra casa dele com problema, ele vai levar o problema pra mulher dele. Não, os filhos são assim, os filhos aprendem a resolver problemas como os pais. A minha mãe, ó, meu maior exemplo de empreendedorismo, chama Leocádia, conhecida como Belê Costureira. Minha mãe foi ter WhatsApp faz 1 ano. Minha mãe nunca passou por crise. Nunca passou por crise. Minha mãe nunca teve telefone, os clientes têm que ir atrás dela. Ela fala assim, Diego, quando você é uma pessoa honesta, você ora, você pede para Deus, não existe crise. Então, assim, a minha mãe, ela criou a gente totalmente... Começou no quartinho de confecção, hoje ela tem uma confecção maravilhosa, ela não precisa nem de trabalhar mais, na verdade, né? E ela faz o que ela ama, então, assim, você vê que ali o sucesso vem porque a pessoa quer. Você nunca vê minha mãe reclamando, você nunca vê minha mãe desmotivada. Ela trabalha das 7 horas da manhã até as 11 da noite. Orgulho de falar, nunca deixou de ser mãe, nunca deixou de ser esposa. Você chega meio-dia, a comida tá lá. Ontem eu cheguei, eu tava muito estressado, cara, muito estressado. E quando eu fico estressado, eu gosto de ir pra casa da minha mãe.
entendeu? Eu não vou discutir com ninguém. Aí, cara, eu passo assim, na frente da confecção dela, falo, boa tarde, mãe. E subo para tomar o café. 3 minutos, ela desliga a máquina, vai lá conversar comigo. Cara, isso não tem preço, sabe? Como que a pessoa na correria dela, eu não faço isso com meus filhos. Eu não sou exemplo que a minha mãe é para mim, para meus filhos. Tipo, às vezes eu tô com muita correria, minha filha tá falando, pera, só um minutinho. Minha mãe não, ela para. Sensacional, cara. Porque ela sabe que tá precisando falar alguma coisa. Então você vê, nunca estudou, nunca fez um curso, foi aprender a mexer no WhatsApp agora. Entendeu? Então ali tá por que um empreendedor de sucesso? Minha mãe. Nunca teve crise. Show de bola, cara. Que história. Show. Gente, já caminhando para o fim aqui. O sucesso traz reconhecimento, mas também traz cobrança. Como você lida com essa expectativa social de sempre estar crescendo e mostrando resultado? Isso é pressão ou isso... Porque às vezes isso é seu. É automático, é meu. Mas assim, eu acho que hoje a grande dificuldade é o telefone, cara. Porque o sucesso, ele traz o quê? Ligações, todo mundo querendo ajuda. Meu, a gente ajuda muita gente, Ribeiro. Mas falar não com uma pessoa que é de coração é difícil. A gente é muito família, né? Minha mãe é muito família. Minha mãe ajuda muito órgãos aí de câncer, Hospital do Câncer. Muito, muito. Minha mãe ajuda muito. Então, o lidar com o crescimento, para mim foi fácil, porque eu gosto, eu amo estar na sociedade, eu amo estar perto de pessoas, eu amo energias. Agora, o contrário você não conseguir atender todo mundo. O medo da pessoa achar que você está metido. Entendi. O medo da pessoa achar, pô, agora cresceu, tá arrogante, não atende mais telefone. Eu tô aqui com você, ó. Você vai ver o tanto de ligação. Aí eu vou entrar no carro, comecei falando no carro daqui em São José. No celular. Não tem como, então deixa tocando. Foi a orientação que você deu, vocês não dá para atender, não atende. Exato. Não dá para atender, não atende. Não é que a gente é arrogante, cara, mas a gente também não é mais pessoa comum. A gente não é mais um vendedor que você das 8 às 6 pega e vai embora. O celular toca das 6 da manhã até meia-noite. Não, e se você deixar, tá de madrugada. Entendeu? Lógico, depois que eu aprendi a liderar, facilitou bastante. Não liga para mim, liga pro gerente. Não liga para mim, liga para o supervisor. Não liga para mim, logística. Logística resolve com logística. Essa mudança ajudou bastante. Porque a loja, pô, tô com um problema. Logística. Você não tem que falar comigo. Porque é você aprender a confiar em pessoas. Sim, até porque, cara, se vocês mantiverem esse plano de crescimento, como que você vai dar conta de, por exemplo, 100 lojas, Você vai ter que resolver. Como é que você vai resolver isso? Ribeiro, Deus é tão bom pra gente que, cara, todo mundo pergunta como que a gente dá conta. Mas quando você é certo e honesto, só aparece pessoas boas para você. A Riad não tem pessoas que não sejam qualificadas igual o padrão que é a gente. A gente não exige padrão nenhum. O dia a dia nosso, vou dar um exemplo para você. Eu tenho o melhor serralheiro da minha vida. O cara é aposentado, polícia, não precisa trabalhar, ele tá lá porque ele quer. Eu tenho meu eletricista que eu falo que eu sou o pai dele. A gente sabe que hoje a elétrica é difícil. Cara, você liga, o cara atende na hora. Ele fala assim, meu pai, tu que pede pra você. Então a gente montou uma equipe porque o que foi ruim a gente foi eliminando. Tira daqui, e sobrou só as coisas boas pra nós. Então eu não tenho dificuldade em crescer, de estar no meio aí, porque a gente conseguiu montar o time. E a energia é tão boa que todo mundo que vai entrando vai se adaptando a gente, entendeu? Quando a gente cobra é pra melhoria. Show. Olha, aqui você já falou algumas vezes, né, que você faz terapia, né, para cuidar da sua saúde mental, mas fora a terapia, o que mais que você hoje busca fazer para cuidar da sua saúde mental? Acabei de mandar minha moto arrumar, fazer trilha. Boa. Nossa, cara, agora você... Depois de 1 ano e meio parado, o Ribeiro orientou, falou, o que você mais gosta? Eu amo fazer trilha. E nunca tem tempo, a moto quebrou, aí arruma uma coisa, arruma outra. Então acho que assim, cada um tem muita gente gosta de jogar bola, né? Eu não sou de futebol. Então eu peguei minha moto, levei ela pro mecânico, falei, eu quero ela 0 de novo, voltar pra trilha. Eu acho que cada um tem que ter sua válvula de escape, né?
porque senão você não aguenta. Sim. Entendeu? Eu acho que tá entre amigos ali pra mim também é muito bom, ter as pessoas que eu amo próximo é bom, mas tem que ter um momento sozinho. O que é esse momento sozinho? É eu pegar uma moto, entrar no meio do mato, você não vê ninguém, é só você e Deus, olha. A moto, gente, você pode falar que você vai andar de moto no asfalto, motoboy, motoqueiro, mas o trilheiro é diferenciado, sabe por quê? É só você e você. Na hora que você cai no mato ali, cara, às vezes o cara tá 1 quilômetro longe de você. Você tá numa trilhinha ali, cara, aquilo é uma recuperação de mente, cara. Você delira aquilo ali, você vive aquele momento ali como se fosse único, cara. Você não sabe o que você vai encontrar pra frente, um desafio. Pra mim mudou muito a minha vida, entendeu? E faz 1 ano que eu tô parado, 1 ano e meio mais ou menos que eu tô parado. E a retomada de energia, eu voltar pra trilha. E cada um tem um que gosta, né? Meu tio mesmo, você liga pra ele pega os carros velhos dele lá. Cheguei no condomínio do meu tio, cara, é impressionante, né? Todo mundo tem 2 carros na garagem, meu tio tem 5. Nossa. Fora os que estão na empresa. Ele tem 8 carros. Aí você pega Gurgel, Fusca, Toyota Bandeirante. Então a válvula de escape dele é domingão ir lá, ligar o Fusquinha dele lá, que faz 30 anos que ele tem, dar uma volta, entendeu? Pô, cada um tem sua válvula de escape ali. Sim. Aí nós chegamos e deu risada, falou, cara, você é folgado, não tá de carro, com o carro na porta da cadeia assim. Mas foi o que a gente tá conversando aqui agora. Você tem que gastar o dinheiro que você gosta. Você vai levar o que daqui? Exato, a gente tava falando, né, nos bastidores aqui, né, cara, não faz sentido. E você trouxe um ponto muito importante, que é a questão de estar só, né? E aí tem a diferença entre solidão e solitude, né? A solitude é esse momento que você usa para se reconectar, para deixar realmente, para dar vazão, para colocar os pensamentos em dia. Isso não tem a ver com solidão. Solidão é não querer realmente, é começar a ter problemas em estar com outras pessoas. Mas a solitude não, a solitude é necessária. Né? Então tem gente que confunde, fala, louco, mas tá depressivo, você quer ficar sozinho, você quer ir pro mato sozinho, com a mão. Não, mano, eu só preciso de um tempo para eu colocar minhas ideias. Eu fazia muito isso, né? Hoje eu gosto muito disso com relação à academia, para mim, musculação é esse meu momento. Eu meto o fone ali, sento carga nos exercícios, é meu momento. Mas a corrida de rua para mim também é um momento desse, assim. Cara, quantas vezes... E eu comecei a correr longas distâncias por conta disso. Porque, tipo assim, cara, quantas vezes eu saía de casa... Cara, já chorei correndo pra rua, já dei risada sozinho correndo pra rua, já orei correndo pra rua, sabe assim? É o meu momento ali, eu falo com Deus, eu peço, eu tô Seu pensando... momento. É o meu momento, cara. E aí eu ponho fone também, que é até meio errado, porque você pode ser atropelado nem ver, mas eu ponho fone, cara, e vou, entendeu? E aí no começo eu corria 5 km, por meia hora eu tava em casa. Eu falei, não, mas meia hora não deu pra nada. Aí comecei, até que eu cheguei a 15 quilômetros. Pô, ficava 1h40, 1h30 pra rua. Ali só processando e tal, e é uma coisa que faz bem, né, é saudável. Faz bem pra tudo, pra sua mente, pra sua saúde. É produção de hormônio do prazer, cara, pra tudo, né, pra saúde física mesmo, e era o meu tempo de reconectar minhas ideias, cara. Você chega em casa cansado fisicamente e aliviado mentalmente, cara, então a gente tem que encontrar mesmo esse ponto. Pra gente encerrar, essa é a última, qual conselho você daria pra quem está começando, né, e já sente a pressão de ter que entregar resultado? A entrega de resultado é automática, Ribeiro. Eu acho que quando a pessoa faz o que ela gosta, o resultado é automático. Eu acho que... Trabalhei para você. Hoje eu tava fui na padaria, que era o mais, e encontrei um fornecedor de piso quando eu trabalhava no Zezinho. Aí falou, esse moleque era fodido, toda a meta ele batia, porque eu vendi o que eu gostava. Eu acho que para você ter resultados, você tem que fazer o que você gosta. Não adianta você querer ser vendedor sendo que você não é. E já aconteceu isso comigo. Amigo próximo meu, foi o dia que você ganha muito dinheiro com vendas, você é vendedor. E ele era chefe de logística, ele voltou e falou, cara, não é para mim não. Você é louco, cara. Eu ganhei R$2.000. Então, eu acho que assim, quando você faz o que você gosta, não existe meta, cara. Você faz o que você quiser, cara. O que você acabou de falar, eu correria 5. Comecei a correr 15. Por que você tá fazendo o que você tá gostando? Exato. Então, se você fosse meta de 10, você tinha ultrapassado sua meta. Se você chamasse um personal, o cara fala assim, Ribeiro, você correu 5, corre 7. Ribeiro, você correu 7, corre 8. No nono, você fala, pô, tô cansado. Porque o cara tá motivando você, mas não é o que você quer. Agora, quando você faz sozinho, cara, é igual correr. Eu com o Juninho, nós vamos todo sábado correr. A gente brinca, pô, antigamente nós ia pro bar de sábado. O que a gente faz hoje?
acorda 9 horas, pum, vamos lá, corre lá 5, 6 km, para, quero mais, toma um cafezinho. Cara, é mudança de vida. Cada um que... gente, às vezes você tem uma pessoa do seu lado que ela vai levar você lá pra baixo, ó. Ah, vamos beber, você bebe, porque você ama aquela pessoa. Em vez de você largar dela, você muda ela. Eu não vou beber mais. Aí daqui 1 ano você vai ver que aquele amigo seu parou maneirando na bebida. Porque você é o gatilho dele também, é um gatilho do outro. É a mesma coisa pra meta, quando você tá com uma equipe motivada, Ribeiro, cara, um atrai o outro. Vamos vender, vamos isso, vamos isso. Ontem eu cheguei na empresa, minha prima pediu conta, cara. Eu fiquei, porra, acabou como aconteceu. Já faz 15 dias, falta 15 dias pra ela sair. Aí eu chamei ela pra tomar café. Falei, meu, você tá ganhando bem, tô desmotivado. Falei, então me conta. Cara, meia hora eu virei a cabeça dela. Entendi a dificuldade dela. Passei a solução pra ela e ela vai ficar na empresa. E se eu não tivesse tempo de escutar ela? Você ia perder um líder. Porque às vezes a pessoa que tá do lado dela só tá murmurando, só tá reclamando, aí joga a autoestima pra baixo. Às vezes você tem uma equipe maravilhosa, às vezes você não tem 1 hora pra conversar com eles. Então eu acho que assim, não existe meta, Ribeiro. A meta quem faz é a gente. Eu nunca dependi de meta. Ah, você precisa... a meta minha era minha mesmo, não era que ninguém me cobrava, não. Eu tô falando que não existe meta assim. Por exemplo, você como meu patrão. Ah, você tem que vender 100 mil. Eu quero vender 200. A meta é minha. A meta é de cada um. Ninguém precisa obrigar a meta. Patrão, você sai de sua casa 8 horas da manhã para chegar numa empresa. Seu patrão tem que cobrar a meta sua? Não, você já tem que ser com a meta de sua cabeça. Quanto que você precisa vender por dia, cara? Não é só... Por mais que você não bata sua meta, mas você tem aquilo por dentro de você. Eu tentei. Porque não é só sobre o que o patrão precisa, mas é sobre o que eu quero meta pra minha particular. vida. É, o que eu quero pra minha vida. Meu, você acorda de manhã pra quê? Qual que é a sua meta diária? Acorda, eu rezo, tomo um banho e dali pra frente, todo dia eu tenho metas em crescer, cara. Eu não vou parar de crescer, porque é minha meta. Os outros falam, pô, Riad, vocês não param de abrir loja. Cara, não vou parar de abrir. Isso é a meta que eu tenho pra gente. Eu quero ser uma Casas Bahia, eu quero ser uma loja assim, eu quero ser uma referência. Eu quero que meus filhos tenham orgulho de mim. Pô, meu pai veio lá de baixo, onde meu pai chegou. Você olha o Luciano na van, cara, sentado aqui na sua cadeira, na sua escada ali. Primeira, pum, Instagram. O Luciano, quem ele era, o que ele se tornou. O cara não era nada, cara. Então, meu, se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? Muitos outros. Porque você também não pode conseguir. O Silvio Santos, por exemplo. Silvio Santos, então assim, ninguém vai bloquear você em nada na sua vida se você tiver uma meta diária. Não é meta que os outros vão passar, porque quando os outros passam a meta pra você, você tá dependendo da meta dos outros. Meu patrão passou essa meta. Não, a meta é minha, pô. Eu preciso ganhar 4 mil por mês pra me ter um carrinho mais ou menos. Eu preciso ter 6 mil por mês, pô, pra mim andar de Mustang. Pô, é uma meta que eu tive, porque tem o IPVA pra pagar, tem o seguro pra pagar. Então se eu não tiver uma meta diária, como que eu vou pagar o seguro do meu carro? Como que eu vou pagar o IPVA do meu carro? Exato, não é só comprar o carro. Não é só comprar o carro, Também manter. Não é fácil, mas é manter. Entendeu? Não é só construir uma casa. É manter. É manter. Aí os outros falam, pô, sua casa é toda pintada, bonitinha, porque a minha meta é diária. Se suja, todo ano eu pinto. Então a meta, ela vem desde dentro da casa sua até no seu emprego. O que você faz para melhorar? O que você faz todo dia para sua meta diária? Não é a meta que o seu patrão vai passar para você, não é a meta que o seu gestor vai passar para você, a meta de produção. Pô, se você produz melhor que todo mundo, sabe o que os outros procuram? Os outros procuram sempre assim, o elogio. Cara, às vezes o patrão seu, ele vai elogiar você daqui a 1 ano, mas ele sabe o que você está fazendo. Ele sabe que você é diferenciado. Aí você fala assim, vou dar um último exemplo para encerrar. Quando eu trabalhava no Zezinho, o Celso, meu patrão, que eu considero muito, o Marcelo, o Ribeiro foi meu patrão, ele fala assim, Diego, preciso trocar a iluminação. Cara, eu era vendedor na Ossa Elétrica, tá aqui, ele não vai deixar eu mentir. Ele não sabe o que eu vou falar. Toda vez o funcionário da cobrança ia cobrar, não recebia. Aí eu fui uma vez, recebi. Aí a mãe dele falou, vai você receber.
Porque, cara, até pra cobrar os outros tem que saber cobrar. Entendeu? Então, tipo assim, eu nunca tive dificuldade. Tudo que passava pra mim, eu falava, porra, como que eu vou chegar pra cobrar? Eu chegava lá, virava amigo do cara, igual, porra, toda vez, mas vamos, paga aí, cara. Pô, o Ribeiro também precisa lá, daí é chato ficar vindo aqui cobrar você, vamos deixar um dinheirinho, vai pagando por semana, um pouquinho, tal, então vamos ver tudo segunda-feira. Eu recebia. Aí você chega lá, vem cobrar. Caralho, não tô. Pô, é o jeito de você falar, o jeito de você lidar com as pessoas. Meus patrões sempre vestiam camiseta. Sempre, cara. Eu via o uniforme da empresa como uma camisa do Brasil. Honra. Eu honrava aquilo, eu amava. Eu ia pro shopping de uniforme. Todo mundo tem, ó. Cara, eu fui na missa, na Rocinha, e eu cheguei e vi o cara com o uniforme da EDP. Todo mundo arrumado e o cara com o uniforme da EDP. Aquilo me comoveu tanto, cara. Porque tipo, muita gente tem vergonha de usar o uniforme da empresa, cara. Você tem que ter orgulho de você ter um emprego, entendeu? Aí eu cheguei lá, o cara com aquela botona, aquela calça toda amarela, jaquetona amarela, sentado. Eu caí em pensamento, falei, será que ele trabalhou a madrugada inteira? Porque esses caras trabalham a madrugada inteira e tava às 7 horas da manhã na missa? Ou será que ele acordou 6 horas da manhã e foi ali agradecer a Deus pelo trabalho dele? Pô, aquilo mexeu muito comigo. Tipo, é uma coisa muito... Cara, muita gente não percebeu. Mas pra mim, que eu amo... Fez diferença. Fez diferença. Então, tipo assim, eu fiquei reparando aquele cara ali. Falei, cara, como é gostoso você ver um cara ter orgulho de ser um lixeiro, de ser um cara que trabalha na Bandeirante, de ser um vendedor. Eu acho que você tem que amar a empresa que você trabalha. Independente de qualquer coisa. Se você não tá mais bem ali, eu falo muito para meus funcionários. Gente, ninguém tá obrigado aqui. Se você não tá contente, cara, eu agradeço. Aconteceu isso. O cara falou para mim assim, mandou um currículo, tava necessitando do emprego, só tinha vaga para carregar a caixa. Ele carregou um dia, chegou no meu gerente e falou assim, Diego, para mim não serve, cara. Eu prefiro sair. Porque eu sou vendedor, cara. Então eu não aguento carregar a caixa. Eu não tenho força. Eu preciso do emprego. Mas isso pra mim não dá. Passou 2 semanas, um vendedor pediu conta. Aí eu falei, chama ele. Ele tava como vendedor. Você viu como é que a honestidade do cara abriu a porta pra ele de novo? Ele podia ficar lá, ser um carregador de caixa medíocre, fazer mal feito, começar a ser grosso todo mundo, fechava a porta. Mas ele foi honesto, preferiu. Né? E nessa honestidade você fala, pô, você já sente firmeza no cara. Então, a meta é essa, você é diária, é você fazer o que você gosta. Show de bola. Diego, pô, muito obrigado, cara, pela presença. Eu que agradeço. Que Deus continue gente, ó, abençoando. Terapia é bom demais, mudou minha vida, mudou a vida dos meus profissionais. Não tô aqui para encher linguiça dele, não, porque eu pago, não é de graça, não é arroba, né? A gente investe bastante nisso para os funcionários. Eu acho que você tem empresa aí, procura, se você está com dificuldade no seu dia a dia aí, eu acho que uma orientação, ele estudou para isso, entendeu? Ele não está aqui falando bobeira, ele está aqui para orientar a gente mesmo, mudou a minha vida, mudou a vida do meu sócio, mudou a vida dos meus colaboradores. E é isso, gente. Se você tem um colaborador que está passando por uma dificuldade, você mesmo, vem vocês, que ele vai orientar. Eu acho que depois de 3 meses, você faz um vídeo se mudou sua vida ou não. Tem amigos meus que eu quero que grava vídeo aqui que tá vindo também. E eu falo para eles, vai lá, eles falam, pô, mas é muito... Calma. Que a pessoa, todo mundo quer resultado rápido, não é rápido. É o dia a dia. Eu acho que um processo, é um processo. Você não abre uma loja e fica rico da noite pro dia. É 7, 10 anos para você crescer, para ter resultado. Eu acho que a terapia também é a mesma coisa. Você não vem aqui 3 meses, você já mudou sua vida, é anos. Então, meu irmão acho que faz 4 anos que ele faz terapia. Meu vai por quê? Quantos meses? O seu já tá fazendo, acho que uns 8 meses já. Uns 8 pra meses. Pra mais até. Então, às vezes não dá, fura, mas eu não desisto. O Ribeiro persiste lá, eu mando agendar, porque tem dia que eu tô disponível, tem dia que eu não tô disponível, a gente troca horário. Então, é isso. Quem puder, não tô orientando só ele, não. Tem vários profissionais aí. Tem, exatamente. Não é só psicanálise, não. Tem TCC, tem outras, tem junguiano, tem várias outras linhas. Cada um se encontra no ambiente, né? Mas o importante é se cuidar. Né? Esse é acho que a maior mensagem aqui hoje é isso. É cuidar, né? Porque... No mundo que a gente vive ainda hoje, né, cara, que a informação chega muito rápido, né, Ribeiro?
tanto para alegria como para tristeza. Eu acho que bagunça mexe em todo mundo. A gente vem numa fase política aí que os valores estão se invertendo tudo, entendeu? Então eu prefiro não assistir. Eu também não. Eu prefiro viver a minha realidade, porque se eu for... Eu acho que tem muita gente que se procura se encontrar em rede social, aí acaba bagunçando mais a vida. Eu acho que você tem que ter um direcionamento, eu acho que a criação, cada um tem a sua, você seguir a sua criação da sua casa aí, porque se for ficar procurando muito, você se perde. Exato. É que nem escolher um sofá, você vê 20, daqui a pouco você não sabe mais o que você quer. Não, você falou legal, né? Tem um livro que chama O Paradoxo da Escolha, que fala sobre isso, sobre esse mundo de escolha que você tem, que na verdade tá fazendo mal, não fazendo bem, entendeu? Porque você começa a olhar muita coisa e no final das contas você não faz nada. Não faz nada. Mas é isso, Diego, mais uma vez, cara, obrigado, viu? Valeu.